10% a 15% para manter essa conta em atividade. Mas na medida em que eles mantinham essa conta, a movimentação ela era feita, na maioria das vezes, pelos próprios membros da quadrilha que se apossavam dos cartões, ou procuração, ou outras coisas mais. Que para dar um ar de credibilidade, porque o comércio eletrônico ele tem muita desconfiança, a nossa equipe apurou, né, que eles locavam uma sala comercial, plotavam essa sala comercial como se ali existisse uma loja verdadeira, tiravam fotografia e alimentavam a loja virtual. Com base nisso, eles davam uma aparência de existência real dessa loja. Além disso, entre membros da própria quadrilha, familiares, gravavam pequenos vídeos pelo YouTube e que davam depoimentos dizendo que a atividade era lícita, que poderiam ser feitos os negócios e que os produtos seriam entregues. Então a gente percebeu ao longo da investigação que as vítimas são inúmeras. Nós conseguimos identificar poucos, né, delas, né, até porque, como disse, muitas moram fora do Estado, mas a gente percebeu que o grupo tinha uma organização, muita ousadia e com bastante profissionalismo. Eles ostentavam muito, são a maioria pessoas da faixa de 19 a 24 anos. Tem uns 2 ou 3 que têm a idade em torno de 27 anos. Então, eles têm Land Rover, Evoque, tiram foto pelas redes sociais, fazem a ostentação, né? Fazem as demonstrações de poderio, aparecem em casas noturnas, enfim, a própria atividade, o próprio snob deles foi uma ferramenta, em muitas circunstâncias, bastante útil para a gente conseguir identificar, para a gente traçar caminhos e por aí fora. As imagens eles publicaram em redes sociais, não? Tudo em redes sociais, tudo em redes sociais. São tudo imagens publicadas no Facebook, principalmente deles, né? Então, para o senhor ter uma ideia, a gente conseguiu montar mais ou menos a estrutura da organização, mais ou menos com essa conformação aqui. E nós tivemos ontem, então, a expedição de 16 prisões, né? São 9 prisões temporárias, 7 prisões preventivas, 20 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de condução coercitiva, né? Nós imaginamos que isso ainda terá muitos desdobramentos, né? E, lamentavelmente, eu devo dizer para os senhores que, apesar de dar todos os esforços aqui, tenho que ressaltar publicamente aí o empenho, não só da equipe do GAECO, né, aqui representada pelo Major Calves e pelo delegado Paulo Queijo, mas sobretudo pelo apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil, porque nós tivemos que movimentar em torno de 70 pessoas para o cumprimento desses mandados de busca, das prisões e tal. E como são pessoas estelionatárias, né, eles não têm endereço certo, não têm endereço fixo, as famílias normalmente já estão mais ou menos desgarradas, e aí por isso que nós não conseguimos pegar o mentor, né, o chefe de toda a organização criminosa, que está foragido, né? A Polícia Militar e a Polícia Civil do Estado, junto com a Polícia Rodoviária Federal, estão no encalço deles, e a gente não sabe quando nós conseguiremos prender, porque justamente o poder econômico, sobretudo do líder, ele é bastante consistente. Era isso. Os integrantes eram aqui da região, doutor? A maioria entre Blumenau, Gaspar e Ilhota. Foi onde foram cumpridos esses mandados hoje, nessas 3 cidades? Não, foi cumprido em Joinville, foi cumprido em Pissarras, Jaraguá do Sul, Rio dos Cedros, foi em toda a região do Vale do Itajaí. O mentor é de Blumenau? O mentor, ele morou em Blumenau, morou em Gaspar, mas a base dele mesmo é Ilhota, que pareça, a pequena Ilhota, mas ele já
em decorrência da própria atividade, já morou em Florianópolis, ficou uns 4 ou 5 meses em Goiânia, Anápolis e Goiânia, porque a atividade deles pode ser desenvolvida à distância de qualquer lugar, então por isso que eles tinham toda essa facilidade. E também corresponde a esse perfil de mais jovem, que você falou, 19, 24? Todos mais jovens. Seguramente, repito, 80% tem menos de 24 anos. Eles são programadores de sistemas? Não. Eles compram, eles montam, porque hoje conseguem montar essas empresas por prestadores que eles contratam pela própria internet. Que tipo de produtos eles ofereciam? Dos mais variados, de eletrônico, na sua maioria, até pneu de caminhão. Né? Era uma coisa assim, era um leque muito abrangente. Mas como vocês sabem, a maioria é computador, televisores, os aparelhos eletrônicos que têm um apelo maior, né, uma facilidade maior. Mas eles não mandavam nada para as vítimas? Nunca entregaram absolutamente nada. Essa é a característica. E outra característica é que os preços não eram preços muito baratos. Eram preços atrativos, mas não ao ponto de chamar a atenção, né, de que eles fossem os preços que sugerisse abaixo do mercado. Eles eram atrativos justamente para que ele pagassem à vista, né? Então, o preço à vista tinha um bom desconto, né, que faria ele ficar abraço para esse mercado, e eles recebiam esse valor à vista, então, né? Depósito bancário, transferência. E os depósitos eram feitos mediante emissão de boletos bancários ou até em depósitos em contas correntes que eles indicavam, né? Eles chegavam a fraudar, por exemplo, em determinados boletos, aquele site PagSeguro, que comumente as empresas utilizam, eles chegavam a fraudar esse site, utilizando o nome do PagSeguro, para obter os valores. Né? E eles ficavam de posse dos cartões bancários das contas correntes abertas por terceiros, que eram os laranjas, e os líderes dessa organização, de posse dos cartões, se dirigiam às agências bancárias e faziam o saque. Né? Para vocês terem ideia, por exemplo, como o doutor Lei falou, essas microempresas individuais, elas podem ter uma movimentação máxima em torno de R$60 mil. Eles chegavam em 2 semanas a movimentar 150, 160 mil reais. E aí isso despertava a atenção das instituições financeiras. O que eles faziam? E também não estavam nem preocupados, eles sacavam 120, 130, 140 mil reais em dinheiro e o restante era bloqueado, eles não reclamavam mais também. Então, para vocês terem ideia do volume de dinheiro que esses jovens movimentaram a nível de Brasil, né, e o número de vítimas que nós temos no Brasil também, que não procuraram providências em razão disso. Até porque sabem que é um crime difícil de ser apurado. E se me permite, doutor, só para complementar, para vocês terem ideia, nós temos, nesse caso específico, 10 policiais que trabalhavam cerca de 10 a 12 horas diárias durante 5 meses para poder dar uma resposta às pessoas que nos pediram auxílio. Porque, em complementação, como são profissionais, naturalmente, né, o estelionatário, ele tem sofisticação, tem inteligência, tem capacidade de argumentação e esconde vestígios. Então, é por isso que o sistema de justiça, e sobretudo compreendendo a polícia, não tem condições, né, do seu cotidiano de investigar. Por isso que a maioria dos casos, a gente se socorria, inclusive, de investigações que estavam paradas, não por falta de empenho, mas como vocês podem deduzir, e o doutor Paulo acabou de dizer, é preciso foco, tempo e estrutura de investigação. Esse é o aspecto. É possível citar alguns dos nomes dessas lojas virtuais? Nós temos várias lojas virtuais, tem aí, mas eu tenho uma lista aqui. Não, as lojas. Eu quero acrescentar que a gente cita porque elas já não estão mais em atividade, né? Mas é por isso que as investigações geralmente não seguem,
porque na medida, eu vejo eu como promotor, recebo na promotoria uma informação, daí você vai atrás para ver, a loja já não está mais em atividade. Logo, perde o objeto, né? E os casos são arquivados. Por isso que daí eles têm essa engenharia e essa facilidade de criar as lojas com muita rapidez, e por conta disso a gente não segue. Só para citar os nomes para os senhores, ó, SC Oferta, Miller Elétrico, Loja Star Varejo, Loja Ipiranga, Floripa Magazine, Mercadão Eletrônico, Interdigital, Lojas Master Shop Store, Star Varejo, Ipiranga Ofertas. Então tinham nomes assim que às vezes são mais ou menos sugestivos. Floripa Magazine, Ipiranga Ofertas, Floripa Compras, Loja Sul e por aí afora, Mercadão Eletrônico, dentre outras que eles estão. Quantas lojas? 19 lojas? Que nós já identificamos 19, mas como eu disse inicialmente, segundo informações de próprios componentes do grupo organizado, eles estimam que seguramente mais de uma centena. Isso em quanto tempo? Eles começaram a atuar a partir do ano de 2013. De 2013. E o grupo se desintegrou num certo momento, e hoje eles têm uma conformação que eles mantêm simultaneamente em torno de 4 lojas virtuais. Eles mantêm 4, aí cada um fica atendendo, fica vendendo, fica dando os indicativos, respondendo e-mail. Ele reclama do atraso, ele responde, justifica, diz que foi problema de correios, que vai reenviar o produto, ele ganha do tempo. E aí divulgando os vídeos no YouTube, com as informações, apresentando, por exemplo, uma caixa de um telefone celular, ou mesmo um aparelho telefônico celular de última geração, e divulgando no YouTube que ele comprou na loja virtual de nome tal, e com isso ele dando credibilidade àquela loja que na verdade é um engodo e induzindo outras pessoas a erro. Esse é o Thiago. Tiago, esse aqui é o Esse é o mentor? Esse é o grande mentor aí, o Thiago Ravelat. Essa aqui também, mais ou menos essa aqui, se vocês souberem aí o paradeiro. Qual o nome então dele? Thiago Ravelat. Thiago Ravelat. Tem 24? Que idade ele tem? Ele tem 27 anos. Ele é natural daqui? Ele é natural de Ilhota. Quais são os crimes cristãos? Pois é, esse é o grande mistério, porque nós tivemos problemas com isso no andamento perante o Poder Judiciário, porque a rigor é o crime de estelionato, que tem uma pena de 1 a 5 anos, mas nós estendemos a qualificação para estelionato e organização criminosa, que tem uma pena maior e talvez faça com que a gente consiga mantê-los presos por um tempo razoável. Explico para os senhores que, em decorrência disso, nós tivemos um primeiro pedido de prisão na Justiça que foi negado, justamente sob esse argumento de que, como a pena era branda, e lá na frente, mesmo se condenado, pegaria um regime aberto, o juiz entendeu que a prisão preventiva seria uma medida muito gravosa. Nós conseguimos, não desanimamos, seguimos na investigação e conseguimos daí ampliar o leque de atuação, porque para a organização criminosa, para a sua caracterização jurídica, é preciso que tenha uma liderança, que tenha um comando, que tenha desdobramentos, e nós conseguimos com isso, refizemos um pedido e o juiz, nessa semana, decretou, então, as prisões temporárias, preventivas e as buscas e apreensões. Quantos estão presos? 14, 16. Não, 16 mandatos, mas só foram... São 7 preventivas e 9 temporárias. 16, mas aí o Thiago não foi... mas teve um que foi preso com outros ilícitos, então agora são 15. Temos 15 presos. Tem um volume de que foi apreendido, foi recuperado aí? Agora é uma luta, a gente tentar num segundo momento, mas nós não vendemos ilusões,
e achamos que as possibilidades são muito pequenas. Por quê? Não trabalhar com contas bancárias, né? Não tem movimentação nesse sentido, e o que nós vamos seguir atrás é de muitas contas que foram bloqueadas, né, pelos próprios bancos, bloqueadas as contas em razão da movimentação ser atípica. Então nós vamos tentar isso, pedimos a busca e apreensão de alguns automóveis que estão no nome deles, né? Mas é só isso que nós temos, né? Não temos uma expectativa exagerada a respeito. Até porque os valores que eram depositados, eles quando percebiam, enfim, sabiam que ia chegar num valor vultuoso, como eles próprios falaram, que movimentava a conta, por exemplo, abriu uma conta em menos de uma semana, ele tinha 30. Em quantos municípios aqui em Santa Catarina a operação foi? Basicamente, como eu disse antes, foi Blumenau, Gaspar, Ilhota, Barra Velha, Pissarras, Joinville e Jaraguá do Sul. E Rio do Sete, que é a comarca de Timbu. A possibilidade de ainda ter sites ativos dessa quadrilha? Concretamente possível, porque eles têm uma volatilidade muito grande e é muito provável que alguns sites ainda estejam em operação. Então, o grande problema para a gente falar para a população é que hoje a venda eletrônica que todos nós conhecemos é uma realidade e fica a dificuldade da gente saber em quem confiar. Por isso que é preciso ter muita atenção, ter muita cautela, procurar informações, né? E aquela velha dica, que é o quê? A gente comprar de sites que minimamente têm um conhecimento de idoneidade, né? Mas o problema disso é que nós percebemos nessa investigação que a internet também é um ambiente muito fértil para que se coloque informações de credibilidade para aquilo que não tem credibilidade. E o exemplo que eu dei para os senhores é uma fachada de uma loja verdadeira, uma loja que não existe, são declarações de vídeos de supostos consumidores, às vezes declarações e informações dizendo que esse site é confiável e por aí fora. Então, o comprador, o adquirente, tem que ter um cuidado cada vez mais redobrado. Existe uma estimativa de quantas pessoas lesadas? Não temos essa estimativa. Não podemos dizer. O que nós podemos dizer é que a maioria das compras gira em torno de 600, 700, 800 reais. E algumas delas, né, ultrapassam a cifra de 1.000 e pouco. Né? Nós vimos no caso de um motorista de caminhão, né, que foi comprar pneus para sua própria atividade, e aí deu um valor maior porque é uma quantia mais significativa. Como existe a possibilidade de esse esquema ser maior, pode-se trabalhar com a questão de colaboração deles? Nós estamos abertos para qualquer tipo de evolução que a investigação venha propiciar, né? Mas no momento, e aqui eu devo dizer para vocês que a gente que trabalha nisso, chega um ponto que você precisa fazer um corte, né? Porque senão você vai quase que para o infinito, né? Como a atividade era de nível nacional, aí nós vamos ter problemas, inclusive, na questão da própria competência da justiça para apreciar isso. Então, a nossa ideia é estabelecermos esse limite dessa atuação. É certo que hoje, já nos depoimentos, a gente percebeu que pessoas que a gente ainda não tinha alcançado já foram mencionadas, e agora vem uma segunda etapa do trabalho, que é fazer essa compilação, né? Retirar aqueles que eventualmente têm uma atuação menos significante e trazer outros que não estavam na nossa linha de investigação. Certo? Esses 9 temporários são todos laranjas ou não? Não. Tem gente aí que tem atuação definida, e a gente teve que fazer isso porque, como eu disse para os senhores, às vezes a gente não tem o alcance da atuação. Pessoas que aparentemente eram laranjas, mas as investigações, os depoimentos do dia de hoje demonstraram que aquele que aparentemente era um mero laranja, na verdade ele também trabalhava na parte operacional. E aí, então, agora a nossa tarefa, esse é um trabalho
bem difícil, né? Que nós vamos ter que fazer essa migração. O sobe, os desce, o sai fora, que é próprio desse tipo de situação. Até porque esses laranjas aí, eles também tiveram uma espécie de vantagem, porque eles recebiam 10% do valor que era arrecadado nas contas correntes que eles disponibilizavam para os depósitos da organização. Então, esses laranjas é entre aspas, eles têm uma participação. Não tem santos, né? Evidentemente que a gente, no Transcorrente, apurou, já fez uma triagem, apurou casos, por exemplo, de um neto que usa o documento do avô, por exemplo, né? Que não sabe, mas nós tivemos essa cautela para não expor a pessoas a constrangimentos que fossem necessários. Esse material que foi feito por apreensão hoje, não só veículos, tem computador? Não, vai ser periciado? A maioria é aparelhos eletrônicos, sobretudo computadores, né? E telefones celulares, para que a gente tenha acesso, porque uma das grandes peculiaridades, vocês sabem, é que a maioria dos contatos são feitos via WhatsApp e que não se consegue por interceptação telefônica ou as modalidades convencionais. Então, agora, através do espelhamento que nós vamos fazer da atividade, junto com o Ministério Público lá de Florianópolis, vamos fazer, repito, essa segunda fase, que é a fase talvez a mais importante. Se eu pegar hoje aqui, por exemplo, dá mais ou menos 28 pessoas. Aqui, fora aqueles fora alguns que ainda surgirão.